Olá, investidores. Hoje vamos falar um pouquinho de margem, tá? Vou simular aqui umas margens para vocês terem uma noção. Principalmente hoje, né? Esse vídeo vai ser margem de call, tá? Muita gente está vendendo, por quê? Muita gente está vendendo call e não está se preocupando tanto com margem. Mas eu acho que é algo que tem que se preocupar, tem que saber mais ou menos calcular. Tem o simulador B3, entender como funciona, tá? Como que vai funcionar no caso de o BOVA ir subindo, beleza? Então, fiz aqui algumas simulações para vocês entenderem quanto que está chamando de margem, tá? Para a gente começar a falar sobre isso e como seria a redução feita, né? Para vocês terem uma noção aqui, o BOVA estava mais ou menos R$ 121, tá? BOVA R$ 121, tranquilo, aqui o simulador. Primeiro eu fiz o simulador aqui com BOVA B100, tá? Então, 1.000 vendidos. Vamos colocar aqui BOVA B100, que é do Strike 100 para fevereiro. Então, 1.000 vendidos chama R$ 44 de margem, mais ou menos, 44,60 centavos. O que isso significa? Tá? Então, vamos colocar aqui BOVA B100. Vou botar aqui R$ 44,60, que é igual o BOVA R$ 144,60. Beleza? É isso que chama de margem, R$ 44,60, que dá o BOVA 144,60. Eu também coloquei aqui BOVA B120, que vai chamar de margem mais ou menos 24,85. Tá aqui 24,85, então 24,85. Então é como se tivesse o BOVA a 120, 124,60 também, tá? Porque provavelmente subiu um pouquinho, mas 124,85. 144,85, desculpa. Então, aqui a gente já notou uma coisa legal, né? Para margem, tanto vendido no 100 ou vendido no 120, praticamente chama a mesma coisa. Por isso que tem as pessoas que preferem, por exemplo, eu estou lá no 115, o BOVA vai a 125, eu prefiro vender menos do 100, reduzir, porque vai me chamar menos margem caso suba, né? Já vou explicar isso, mas se eu reduzir para metade, cada real que se eu tivesse 1.000, cada real que subisse, eu teria pelo menos aí menos R$ 1.000 de margem, é um pouquinho mais, tá? Mas se eu vendi 500 do 100, cada real que sobe é só R$ 500 a menos de margem, um pouquinho mais que 500, mas é assim que funciona. Então, se subir R$ 5 e eu estou vendido no 120, eu tenho um prejuízo de 5.000. Se eu sou do 100 e estou vendido metade, 500 vezes 5 é 2.500. Beleza? Isso aí acho que é claro que quem está com problema em margem fazer uma mudança dessa forma pode ser um pouquinho mais útil, principalmente caso continue subindo o BOVA, porque você vai estar menos alavancado, mas é mais difícil a redução, né? A gente sabe que, putz, quando está muito ITM cal, te incomoda, e para reduzir, complicadíssimo, né? Então vamos lá. Aqui eu coloquei também uma parte aqui só de puts, né? Para a gente ter noção. Se a BOVA C também, ele aumenta praticamente R$ 1, tá? De um mês para o outro a margem, a diferença da taxa de juros. Mas uma simulação aqui de put, BOVA N, olha como muda, tá? Não é intuito do vídeo, né? Mas vamos copiar aqui, ó. BOVA N 120, que é do Strike 120, me chamaria R$ 19. R$ 19,14.
Se o BOVA está do 120, né? Como se o BOVA estivesse aqui praticamente R$ 100, né? 86 centavos. Opa. 86 centavos, né? Que caso chegue é a minha margem, né? Já se eu puder um BOVA N140, que não recomendo, né? Porque a gente não consegue rolar, mas só para entender a simulação de margem seria outra. Chamaria apenas R$ 25,40. Que é um BOVA a 114,60. Tá? Para entender só. Chama muito menos de margem do que a vender o N120. Beleza? Isso aqui é interessante da put, mas a gente está focando nessa aqui. Então vou apagar isso aqui. Tá. O que pode acontecer? Vamos supor que em vez da B120 a gente tem uma B115. Tá? Então vamos esquecer tudo esse valor. Eu sei que a gente trabalha na dualidade, mas na rolagem o BOVA estava a R$ 120. Quanto que eu consigo reduzir da B115 para C115? Eu consigo reduzir aí praticamente uns 20% no mês. Tá? Então, se eu tenho, vou colocar 10 mil. Se eu colocar 10 mil, eu consigo reduzir para 8 mil reais, 8 mil caos, tá? Agora, se for para 125, eu vou conseguir reduzir para 9 mil, que geralmente eu vou ganhar R$ 1 ali em cima, 10 dá mais ou menos para 9 mil reais. Eu acho que é possível fazer essa redução, tá? Então, BOVA B115 para a BOVA C115, redução de 10%. Tá? Quando o BOVA estava a 120, chamava margem, tá? Me chamava margem. Quanto de margem? Vamos supor, eu vou colocar aqui pra gente entender, vamos supor que for R$ 23. Me chamava R$ 23 de margem. Tá? Ou seja, 10 mil vezes R$ 23 igual a 230 mil reais de margem. Beleza? Conseguiram entender essa parte? Então se chamava 23 de margem. Seria isso. Agora, quando o BOVA foi para 125, se aumentou, se em 120 era 23, em 125, vamos supor, aumentou pelo menos aí a margem em R$ 5, né? Porque aumentou R$ 5. No mínimo, né? Ele vai dar um pouquinho mais, mas mais ou menos R$ 5. Então, foi para R$ 125. Me chama, né? R$ 28 de margem. Se fosse 10 mil vezes R$ 28, 280 mil reais de margem. Com a redução de 10%,
daria 9 mil vezes R$ 28, que é igual, vamos fazer aqui com a calculadora, 28 vezes 9 mil, R$ 252 mil. Então, mesmo reduzindo, isso que eu gostaria que vocês olhassem. Tá? Mesmo reduzindo 10% da minha posição, eu, com R$ 5 a mais ali do BOVA, acabou chamando mais margem. Ah, quanto que eu tinha que reduzir nos R$ 5? Talvez 20%. Se eu conseguir com uma redução de 20%, 8 mil vezes R$ 28, quanto que daria, né? Então, aqui a gente já vê, 28 vezes 8, 224 mil. Então, o ideal seria uma redução aí de 20%, pelo menos, tá? Mas é muito difícil, o normal vai ficar entre 5 a 15%, dependendo do teu strike. Claro que se você estiver vendendo uma put, ali, principalmente coberta, você consegue reduzir mais rápido. O problema é se dispara, né? Se dispara R$ 10, aumenta R$ 10 no mínimo a quantidade de margem. Então eu gosto que vocês façam isso, tá? Esse cálculo. Ah, como combater também, o pessoal fala. Ah, eu travo lá em cima. Putz, é aceitar grandes prejuízos, tá? Então eu acho que mesmo que se você quiser travar, tem que entender quanto seria teu prejuízo aqui, mais ou menos pela margem, tá? Pela margem limpa, né? Porque se eu travar do 120 para o 130, vamos supor, comprar um pozinho no 130 e chegar lá no 130, 10 mil vezes 10 mil, eu tenho nos R$ 115, que seria? Então, 115 até os 130 seriam R$ 15 vezes o 10 mil, no caso, daria um prejuízo de R$ 150 mil. Claro que muito menor do que a margem que chama, mesmo assim é um valor alto de prejuízo, né, que a gente não quer. Por isso que é melhor fazer menor, mesmo que esteja um pouquinho descoberto, do que começar a arriscar. E entender isso, tá? Entende que cada R$ 1 vai chamar aí no mínimo mais R$ 1.000 a mais, R$ 1. Cada R$ 1 que sobe vai te chamar vezes a quantidade que você tem cal vendido, vezes R$ 1. Subir R$ 1, eu tenho 100 calos vendidas, vai chamar aí no mínimo mais R$ 100 de margem. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Geralmente é mais, tá? Porque quanto mais sobe o BOVA, ele vê muito volatilidade por percentual. Então, percentual de 100, 20% é 120. Percentual de 150 de uma call, 20% é R$ 30 a mais, é 180. Né? Então, caso suba muito, vai aumentando ainda mais do que apenas R$ 1. Então, acho que esse vídeo, né, só para entender a importância da redução e a dificuldade de você reduzir, porque continua chamando margem. Interessante é uma coisa, vamos supor que essa pessoa com 10 mil tivesse ali no mínimo aí R$ 500 mil, que eu acho que é muito pouco, teria que ter mais. Mas se ela tivesse aqui 500 mil reais de garantia, com 1%, ela ganharia aí mais 5 mil. Mais R$ 5.000 de margem devido aos juros. Né? 1% de 500 mil mais 5 mil. Então, sim, coloca aí, pelo menos você garante mais 5 mil. Que é muito pouco, né, gente? Não, perto do que R$ 1 aqui faz, que seria 10 mil, né? Só R$ 1, mas se for 5, 50 mil, e aqui só ganha 10%. Se chamou 50 mil a mais de margem, só ganha aqui 10%.
interessante redução, tá? Agora, se vende uma put, junto, às vezes você consegue reduzir aí 20%, tá? Se colocasse aqui 8.000 puts vendidas, sim, você conseguiria aí reduzir mais, tá? Principalmente se as tuas puts viraram pó, você vende de novo, você ganha ali R$1, R$1,20, R$1,30, R$1,50, dependendo. Bem na linha do dinheiro, você vende um mês para frente, você consegue reduzir aí para 20%. Mas não é tão fácil. Na prática, a gente sabe que eu sei que não parece que o Bova vai subir muito, mas às vezes acontece de dar uma subida muito alta ou também na queda, dar uma queda, só que na queda o problema é você, não é tanto margem, mas sim você sangrar. Então daí quando você sangra assim das rolagens, você acaba vendendo muita cal para compensar, e aí sobe, você se ferra na margem da cal. Então tem que cuidar com isso, sempre tá razoavelmente ali com a margem garantida. E se você, eu estou um pouquinho mais do que o confortável, na verdade estou acima do que eu estou confortável de cal, tem um número aqui quantas caus eu posso vender do Bova, né? Que eu fico tranquilinho, estou ali 70% a mais do que isso. Mais do que eu teria tranquilo, não importa o que acontecesse, né? Então, o bom é que a redução é rápida, tá? Eu acredito que já no próximo mês já reduz aí para 40% a mais do que eu deveria e talvez 20% a mais em 2 meses, né? Então, esse é essa é a forma de fazer, tá? É isso, acho que não tem mais o que falar, né, nesse vídeo. Então, comenta abaixo aí se vocês estão cuidando bastante das suas margens, principalmente não está vendendo muita put, porque senão você acaba vendendo muita call e aí gera um problema também, né? Você soluciona um lado, tem outro problema no outro lado. Isso aí, bons investimentos e até o próximo vídeo.